Ok, então, partindo agora para a última questão dessa prova, a questão 64, é uma questão relacionada à ótica geométrica, uma questão super interessante, né? E a motivação é da sonda Perseverance, né? Que ela conseguiu tirar uma foto na superfície de Marte e apareceu um arco-íris nessa foto, né? Até o momento ainda não se sabe exatamente como que esse arco-íris surge lá na superfície de Marte, mas aqui na Terra a gente também tem um arco-íris e aqui na Terra a gente conhece bem como que ele funciona e como que ele surge. Então, na verdade, essa questão é uma questão sobre a formação de arco-íris na Terra, né? Para conseguir responder essa questão, né, a gente precisa lembrar o fenômeno óptico associado ao arco-íris. Então, como que ocorre o arco-íris? Então, isso geralmente acontece após uma chuva, né, em que ficam gotículas de água suspensa no ar, né? Portanto, a gente vai ter, né, uma interface ar-água. O ar, né, que é quando o raio de luz está vindo lá do Sol, né, e quando ele encontra numa gotícula de água, então acontece essa interface ar-água, né? Bom, só lembrando, né, que a luz que vem lá do Sol é uma luz branca, né, e contém todas as cores, né? E o ar e a água eles vão ter índices de refração diferentes. Então vamos supor aqui que o ar tem um índice N1 e a água tem um índice N2, né? E o importante aqui é lembrar que o índice do ar, né, ele é sempre menor do que da água. Por que isso acontece? Né? Tem a ver com a densidade, né, do meio em que a luz está se propagando. Por exemplo, vamos pensar aqui que a gente tem dois materiais, né? Qualquer materiais. E esses materiais eles se diferenciam pela densidade, né? Então, vamos supor que esse primeiro material ele tem uma densidade pequena, né? Ou seja, as moléculas, né, que formam esse material elas estão afastadas umas das outras, né? Já esse material do lado direito, vamos supor que ele seja de maior densidade, né? O que isso significa? Significa que as bolinhas, né, que formam esse material, elas estão bem pertinhas, né, umas das outras, né, em maior quantidade. Portanto, se um raio de luz tenta atravessar esses materiais, né, pelo material de baixa densidade, ele vai ter uma resistência menor para atravessar esse meio, né, quando comparado quando ele está atravessando um material de maior densidade, né? E além disso, né, a frequência dessa onda, né, também influencia, né? Por exemplo, se a gente pegar um raio de cor azul, né, que tem uma frequência maior, o que significa ele ter uma frequência maior? Significa que ele oscila mais, né, do que uma onda de baixa frequência. E o fato dele oscilar mais, note que faz com que ele acabe tendo uma maior resistência para atravessar o material. E também, dependendo da densidade, né, vai existir sempre uma diferença na velocidade de propagação dessas ondas. Então, o ponto-chave aqui é entender que quanto maior a frequência, menor a velocidade. E quanto menor a velocidade, maior é o índice de refração. Então, como aqui a gente tem, né, que o índice de refração do ar é menor do que da água, significa que a velocidade no ar é maior do que a velocidade na água, supondo que a água aqui tem uma velocidade v2. E combinado com esse raciocínio, a gente também precisa lembrar lá do fenômeno da refração. O que é o fenômeno da refração? Sempre que um raio de luz incide numa interface de dois materiais diferentes, né, vai acontecer um desvio desse raio ao atravessar para o segundo meio. Então vamos supor que aqui esteja a nossa reta normal
a superfície, e esse raio está incidindo com um certo ângulo, chamado de θi, só que ao invés desse raio continuar na mesma direção, ele vai acabar sofrendo um desvio. E daí como que a gente faz para saber se esse desvio é para ficar mais perto da reta normal ou para ficar mais longe da reta normal? Se aproximar ou se afastar da reta normal? Uma forma que eu acho que seja mais fácil de entender é pensar nas frentes de ondas associadas ao raio de luz. São retinhas aqui que formam as frentes de ondas. E daí o que vai acontecer, né? Quando essas frentes de ondas chegam na interface, né, note que vai existir um momento em que vai ter um pedaço dessa frente de onda no segundo material, no caso a água, mas ainda vai ter uma outra parte dessa frente de onda que vai continuar lá no ar, né? Ou seja, existe um momento de transição aqui em que a frente de onda fica nos dois materiais. E o que isso implica, né? Implica que aquela parte da frente de onda que entra na água, ela vai ter uma velocidade menor. E aquela que está lá no ar vai continuar tendo a sua velocidade normal, né? Que vai ser maior do que a velocidade na água. Daí note que interessante, né? A gente que tem uma diferença de velocidade, e essa diferença de velocidade vai causar essas frentes de ondas a fazer uma pequena rotação. E, portanto, essas frentes de ondas, ao atravessar o material, elas vão estar levemente rotacionadas, de forma que o raio de luz resultante tem, portanto, uma deflexão. E essa deflexão é no sentido de aproximar o seu raio em relação à reta normal. Mas agora vamos lembrar, né, que a luz que está incidindo nessa interface, ela é formada por diferentes cores, né? Então vamos repetir esse raciocínio, só que agora lembrando que a gente vai ter diferentes cores, né, nesse raio, né? Então vamos novamente aqui supor a interface ar-água e o nosso raio de luz branco. Só que vamos lembrar que esse raio é formado por várias cores. E cada cor, né, vai estar associada a uma certa frequência. Aqui vai acontecer o seguinte: a cor vermelha é a que tem a menor frequência. Já a cor violeta é quem tem a maior frequência. Portanto, a violeta é quem tem a menor velocidade e o vermelho é quem tem a maior velocidade. Assim sendo, né, voltando aqui na nossa interface ar-água, vamos pensar primeiro no raio de maior velocidade, né, que é o vermelho. E vamos pensar então nas frentes de ondas associadas ao vermelho. Então, novamente, quando essas frentes de ondas chegam na interface, né, aquela parte que entra primeiro na água vai diminuir a sua velocidade, enquanto que aquela parte que continua no ar vai manter a sua velocidade inicial. E é maior do que a que está na água. Agora vamos pensar numa outra cor, azul, né? As frentes de ondas associadas às cores azuis. Né? Vai acontecer a mesma coisa, né? Você vai ter essas frentes de ondas alcançando o material, de forma que vai ter uma parte que entra na água e uma outra parte que continua no ar. Só que daí, aqui, a cor azul, né, aqui ela vai estar sempre com a mesma velocidade. Né? Por que aqui no ar está sempre a mesma velocidade? Porque o ar ele é aproximadamente igual ao vácuo. Porque a densidade é muito pequena no ar. Né? E por isso, as velocidades elas são as mesmas, independente da cor.
Já quando a gente entra no segundo material, que é a água, né, essa velocidade do azul comparado com o vermelho vai ser menor. Vai ser uma velocidade menor que a do vermelho. Como consequência, vai fazer com que as frentes de ondas do azul rotacionem mais do que as frentes de ondas do vermelho. Então você vai ter aqui as frentes de ondas do azul sofrendo uma rotação maior, enquanto que a do vermelho também vai sofrer uma rotação, mas vai ser uma rotação um pouquinho menor comparada com a azul. De tal forma que o raio refratado vermelho vai numa certa direção e o raio refratado do azul vai numa direção um pouquinho mais próxima da reta normal. Então, só lembrar aqui, né, que no ponto de incidência a gente tem a reta normal. Isso explica também o fato da gente observar no arco-íris, né, o vermelho na parte superior e na parte inferior a cor azul. Isso é consequência direta desse fenômeno da refração. Aqui, né, é pensar, né, que você tem um raio de luz branca vindo lá do Sol e a hora que ele atravessa, né, você tem o vermelho sofrendo um pouquinho de deflexão, enquanto que o azul sofre um pouquinho mais de deflexão, formando toda essa escala, né, de cores que a gente observa no arco-íris. Bom, então agora voltando lá no enunciado da questão, vamos ver quais dessas alternativas é correta. Então a primeira aqui, né, diz que o índice de refração da água é menor do que do ar. Aqui já está errado, né, porque o índice de refração da água ela não pode ser menor do que a do ar. Né? Então essa alternativa já está errada. Segunda opção também diz, né, que o índice de refração da água para diferentes cores é menor do que a do ar. Né? Também está errado. Então vamos ver a opção C. O índice de refração da água para diferentes cores da luz branca é maior do que a do ar. Ok, até aqui está ok. Vamos ver se o resto está certo. Assim, os raios de luz das diferentes cores do interior das gotículas se aproximam mais da reta normal. Na interface entre os meios, quanto maior for o índice de refração. Será que isso está certo? Vamos pensar, né, que você tem a luz branca e ela vai se separar, né, nas cores de maior velocidade, que é o vermelho, e na de menor velocidade, que é o azul ou próximo do violeta. Então aqui a gente tem, né, o vermelho possui a maior velocidade, portanto ele possui um menor índice. Já o violeta é o que possui a menor velocidade, então ele possui o maior índice. Então você tem aqui N1 menor do que N2. E todas as cores intermediárias, né, por exemplo, o verde, o amarelo, né, vão estar entre esses dois raios. Portanto, é verdade essa afirmação aqui. Né? Quanto maior for o índice de refração, né, maior vai ser, né, essa aproximação do raio de luz em relação ao normal. Então essa seria a resposta correta desse exercício.